Deus seja glorificado por ela. Daí, irmãos, a gente já tira aí a primeira lição. Olha aí, uma família de crentes, uma família que conhecia Jesus, mas alguém daquela família adoeceu. Tem alguém doente aí, não precisa falar, mas dessa família alguém adoeceu. E o Espírito Santo, ele deixa registrado no versículo 1 diz que ele estava enfermo, no versículo 2 diz que ele estava enfermo, no versículo 3 Jesus fala
em nome de Jesus. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Olha aí, irmãos, quando Jesus chega nessa família, o que acontece? Lázaro já estava há 4 dias sepultado. Provavelmente, irmãos, alguém falou assim: ó, como esse Jesus é. Diz ele que amava essa família, mas já faz 4 dias que ele está lá enterrado. E ele nem veio, chegou aqui agora. Agora que o homem já está lá, já está até cheirando mal. Irmão, tem gente que vai apontar assim: tu não é crente, por que Jesus não fez nada? Tu vai dizer para essa pessoa assim: te acalma, que o meu Deus não trabalha no meu tempo, mas trabalha no tempo dele. Porque o tempo dele é o melhor para mim. E aí, quando ele chega, 4 dias já, o homem já estava lá, irmãos, sepultado. Versículo 19 diz assim: e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Essas 2 irmãs tinham perdido o irmão dela, o irmão que elas tinham crescido juntas, que elas tinham convivido, elas estavam tristes, irmão, vivendo um luto. E aí a Bíblia deixa registrado que muitos dos judeus tinham ido consolar as 2 irmãs, Marta e Maria. Isso, irmãos, é uma lição para nós. O pastor acabou de falar sobre a gente ter amigos, porque é importante, a gente não pode viver isolado. A Bíblia diz: quem se isola busca os seus próprios interesses, né? Nós precisamos ter pessoas para trazer para Jesus. E aí aqui muitos dos judeus tinham ido lá consolar. Irmão, alguém morreu, aí eu não vou em velório porque eu não gosto. Tem alguém aqui que gosta de velório? Ninguém gosta, irmão. Aí eu não vou no hospital porque eu não gosto. Ninguém gosta de hospital, mas a gente vai por quê? Porque a gente é servo de Jesus. Porque a gente está lá para dizer assim, ó, estou aqui contigo. Às vezes não precisa falar nada, né? Às vezes a gente chega no velório, não sabe o que falar e fala: tudo bem? Não está tudo bem. Mas você chega lá, né, dá um abraço na pessoa, um aperto de mão e diz: eu estou aqui. Fala de empatia. Nós precisamos ter mais empatia. O mundo de hoje é muito egoísta, mas nós precisamos ser servos de Jesus, que se coloca na situação do outro. Verso 21 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, irmão, essa mulher, muito mal se fala de Marta, porque ela vivia no ativismo. Mas eu achei interessante aqui, porque ela é uma mulher de fé. Ela chega a Jesus e diz assim: olha, Jesus, o meu irmão morreu, mas se tu estivesse aqui, nele não teria morrido. Irmãos, às vezes a gente olha para a nossa situação e diz assim: se Jesus estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se Jesus estivesse no começo do meu casamento, porque eu nem conhecia Jesus ainda, nada disso teria acontecido. Calma, irmãos, tem jeito, mesmo que tu tenha conhecido Jesus depois, tem jeito para a tua história, porque Deus não chega atrasado em lugar nenhum, Ele chega no tempo certo. Versículo 22 diz assim: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta era uma mulher de fé. Ela diz primeiro: ó Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22: mas eu sei que tudo que tu pedires ao Pai, Ele vai te conceder. Eu acho até, irmãos, que Marta estava com um fundo de esperança que Jesus podia ressuscitar o irmão dela. Tem alguém aqui com esperança, irmão? Tenha esperança, porque Jesus pode mudar a sua sorte nessa noite, amanhã de manhã, nesse final de semana. Tudo pode acontecer para quem espera algo de Jesus. Versículo 28 diz assim: e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aí, te chama. Lá no começo, irmãos, a Bíblia diz que quando Marta ouve que Jesus está vindo, ela se levanta e vai ao encontro de Jesus. Mas a Bíblia diz que Maria fica sentada. Eu entendo ela estava enlutada, cada um tem uma reação diferente, né? Lá em casa nós somos 3 irmãos, mas cada um é diferente do outro. Por isso que eu digo, irmão, se tem alguém que acredita em signo, signo não existe. Seu signo é Jesus Cristo. Porque se alguém for perguntar assim: qual é o teu signo, Débora, você vai perguntar do Benedito Pérez. O mundo diz que é o mesmo signo, mas se você for ver, cada um de nós é diferente. Porque Jesus não faz nada igual. Aí você abre de manhã
manda chamar. No versículo 29 diz assim: ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi com ele. Você lembra do que eu comecei falando aqui? Jesus naquele dia nos enviou naquela casa porque o mestre estava chamando aquele jovem. Qual era a obrigação dele? Fazer que nem Maria aqui. Maria, o que a Bíblia diz aqui? Ela levantou-se logo. Quando Jesus te chama, você tem que se levantar logo. Tem gente aqui, né? Os irmãos que estão ali na portaria, quando o pastor chamou, vai ser, todos eles disseram assim: eis-me aqui, se levantar logo. Irmão, quando Jesus te chamar, te levanta logo, porque Deus tem propósito contigo. Deus tinha propósito com essa família aqui, por isso que Ele mandou chamar. E não é por acaso que a Bíblia deixa registrado no versículo 29 que Maria levantou-se logo. Versículo 31 diz assim: vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara. Olha aí, irmãos, mais um versículo para confirmar. Maria estava com pressa diante do chamado de Jesus. Hoje Jesus está te chamando aqui. Lembra do versículo do começo? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Se você ouvir o que é com você, tua obrigação é rapidamente se levantar, se acertar com Deus, porque você não sabe o que o diabo tem armado com você. Mas quem se aliancia com Jesus, o diabo não toca, porque Deus é poderoso para proteger os que são dele. Versículo 32 diz assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez, a outra irmã fala: se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza, ele não teria morrido. E o fato dela se lançar aos pés do Senhor significa dizer uma posição de humildade. Irmãos, quem se achega para Deus precisa ser humilde. Temos que aprender aqui com Maria. Versículo 35 diz assim: Jesus chorou. Quando Jesus vê aquela situação, irmãos, as pessoas chorando, Lázaro já estava ali morto há 4 dias, as irmãs já estavam chorando, entristecidas, dizendo: se estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Jesus, irmão, como um bom homem, como um homem empático, ele chora. Diz que esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus tem olhado a tua situação. Tem gente aqui que de madrugada chora, se angustia, não consegue dormir, e Jesus está vendo as tuas lágrimas, e talvez Ele esteja chorando contigo ali do teu lado. Jesus, irmão, é misericordioso. Jesus, Ele chora aqui nessa situação, mesmo sabendo que Ele iria ressuscitar Lázaro. Lembra que lá no começo Ele fala assim, ó: essa doença não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Ele sabia que Lázaro ia ser ressuscitado, mas Ele tem empatia, Ele tem misericórdia, Ele chora junto ali com o povo. E aí no versículo, continua aqui, no versículo 36, disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Tem gente aí te questionando porque tu está atravessando essa luta, mas tu não é crente, como é que tu está passando assim? Aí você lembra daquela música, né? Que a nossa confiança, irmão, o nosso amor por Deus não está nas bênçãos que Ele pode nos proporcionar, mas em Deus, né? A gente pode perder tudo aqui, mas se a gente tiver Jesus, é o que precisamos. Aqui esse pessoal começou a questionar: será que esse aí não já podia, né? Nem deixar ele morrer? O povo ímpio sempre com os questionamentos. E no versículo 39 diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Jesus, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Irmão, tem gente aqui questionando: mas por que Jesus não faz desse jeito? Eu quero dizer, Jesus não vai fazer nada do jeito que você está imaginando. Ele vai fazer do jeito dele. E nós não temos que questionar, porque o jeito dele é o melhor para nós. Às vezes a gente está imaginando: eu quero uma casa amarela, e Deus te dá uma casa branca, mas a branca é o melhor para você, né? Então, irmãos, aceite o melhor de Jesus para a sua vida. E no versículo 39,
Jesus não vai chegar na porta da sua casa e dizer assim, está na hora dos passos de fé, vamos. Não, aquilo que você pode fazer, Ele não vai fazer. Você pode vir aqui e o resto Ele vai fazer, porque a Bíblia diz, Jesus disse, tira essa pedra, porque antigamente os defuntos eram colocados, é como se fosse uma caverna, né, que tinha um buraco, depois colocavam uma pedra e tapavam o defunto lá. Ele disse, tira a pedra. E aí Marta questiona, né, mas Jesus já está com 4 dias, já está cheirando mal. E aí ele fala assim, mas eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Irmão, hoje Jesus está falando, se creres verás a glória de Deus. Como é que eu creio, Débora? Eu creio vindo para os passos de fé, não faltando um passo de fé, porque eu tenho um propósito com Deus. E eu só vou sair de lá dos passos de fé quando a minha bênção chegar. Isso significa dizer que Jesus está te perguntando, se creres verás a glória de Deus. Eu creio porque eu estou no passo de fé. E aí no versículo 44 diz assim, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o, deixai-o ir. Jesus primeiro manda tirar a pedra, depois ele dá uma ordem, vem para fora, depois ele sai atado, defunto, né? E aí a Bíblia diz que Jesus manda desligar ele, né, daquelas ataduras e deixa ir. Mais uma coisa Jesus está falando, né? O que você pode fazer, eu não vou fazer por você. Faça aquilo que está ao seu alcance fazer. E aí eu finalizo, irmão, no versículo 45, que diz assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos, por isso é importante, tem gente que já recebeu a bênção e que vai receber. E aí quando você vir aqui contar, vai acontecer igual nesse versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Quando você for contar o testemunho aqui, o que vai acontecer com a igreja? Tem gente que está na igreja, mas não crê em Jesus, será? Mas quando ouve da sua boca, vai crer em Jesus, e vai ter fé, e vai pensar, se fez na vida do meu irmão, vai fazer na minha vida. Assim como foi na vida de Lázaro, irmão, nessa família, vai ser com você. Ainda que esteja dizendo, não tem jeito, mas você vai dizer, para o meu Deus chamado Jesus Cristo, tem jeito. Queria que vocês colocassem em pé, você vai vir aqui na frente, o Adriano vai colocar aquela música Milagres, né? Você